Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de junho de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1598. 3 páginas, 42 logias e 5 máximas. O tema, modelo mental somático. A especialidade é a comunicologia. Definição. Modelo mental somático é a criação de fórmula padrão de comunicação, empregando-se a mesma forma ou chapa específica para veicular conteúdos diferentes de maneira constante. O modelo organizado pessoal de pensenizar, modelo didático, modelo técnico, modelo organizador dos pensamentos escritos, o apostilamento comunicativo, a logicidade sintética, a racionalidade compartilhada. Na argumentologia, nós temos as equivalências, 20 categorias de expressões equivalentes para significar ou explicitar o modelo mental somático. Na taxologia, nós temos 10 categorias de modelos mentais somáticos empregados na redação da enciclopédia da conscienciologia. Nós estamos dando aí um exemplo muito sério. Na remissiologia tem 12 itens, nós destacamos: administração da vida intelectual, ato mental somático, fórmula formal, gancho didático e intelecção. Frase enfática: a compreensão quanto aos modelos mentais somáticos empregados na conscienciologia amplifica a compreensão do pesquisador e da pesquisadora em qualquer campo de investigação. Você entende satisfatoriamente a estrutura dos modelos mentais somáticos empregados na enciclopédia da conscienciologia? Tal fato favorece a compreensão do texto? Aí é um problema da pessoa ter a ideia sobre o assunto. Agora, a pergunta: se uma mulher tem dificuldade para engravidar e recorre a tratamento com hormônios ou inseminação artificial, estarei a ela forçando algo que talvez não esteja programado para acontecer nessa sua atual existência? É o que acontece mais, né? Com a maioria. Para não falar todas, né? Mas a maioria. Né? Se o destino dela dessa vida é não ter filhos, ela, usando a ajuda da ciência, poderia mudar sua programação? Ou isso acarretaria mais problemas para ela? Olha aqui, o que eu quero te dizer só é o seguinte: várias mulheres conheceram a conscienciologia, acabaram arranjando filho, depois se arrependeram. Outras não conheceram, ficaram taradas através do filho que nem o marido queria, arranjaram filho. Depois conheceram a conscienciologia e começaram a se arrepender. Agora, todas essas que se arrependeram, falaram assim: você não tem direito de arrepender. Colocou o filho na terra, tem que criar, no mínimo, durante 2 décadas. Não tem jeito. A reprodução é isso, não pode. A mãe não tem direito de se arrepender. São esses arrependimentos que faz a mãe matar os filhos, aquele negócio todo, jogar fora e tal. Isso aí não pode. De modo que esse processo é o seguinte: nesse caso todo, eu lembraria você uma coisa muito séria. É o seguinte: a pessoa tem que vir e ver quais são as instruções de uso que ela recebeu para o corpo que ela recebeu. Quais instruções de uso? Se a pessoa vem com um corpo que está dando defeito, que não serve para reproduzir, por que ela vai forçar isso? Possivelmente pode até ela mesma que escolheu isso, que ela já tinha usado a maternagem errada em vidas anteriores. De modo que isso aí é muito sério. Olha as instruções de uso do corpo que a pessoa recebeu. Em argumentologia, equivalências. Há 20 categorias de expressões equivalentes para significar ou explicitar o modelo mental somático. Não poderíamos incluir paradigma? Você agora marca aí. Mas uma só é pouco, hein? Eu quero que, se vai aumentar, vamos aumentar mais. Eu já deixei alguns deixei 20 de propósito. Então agora, se vamos aumentar, vamos pôr mais uns 5, para dar 25, que é um número mais simpático. Eu quero dizer para vocês que o nosso chefe aqui, o meu chefe aí, o Laeno Losch, esteve em Buenos Aires. E lá ele trouxe o livro do Riebeck. Vocês lembram que eu falei do livro dele aqui? Que são os livros do grande ditador, do Hitler, a livraria do Hitler.
o que é que ele lia, a biblioteca particular dele. Então, eles lançaram agora, esse ano, o livro em espanhol, lá em Buenos Aires. O livro está muito bem lançado, a edição é primorosa, muito bem feita. Agora, são as leituras que moldaram a vida e a ideologia de Adolfo Hitler. Já faz alguns meses que eu falei, né? Nesse dia, ele fez Gazeta, quer dizer, está dando aula, ele não apareceu. Por isso, ele não sabe o que a gente já tinha falado. Mas é interessante. O livrinho é muito bem feito, essa edição. Nós vamos depois, vou deixar aí, porque parece que o outro livro também está aqui. Se alguém amanhã quer estudar, né? A gente já tem as duas edições. Isso sempre vai ajudar. Agora, nós queremos ver, então, aí agora, o problema do modelo mental somático. Eu chamei atenção aqui para a taxologia, essas 10 categorias de modelos. Antonimologia, numeração numerada em crescendo. Atributologia, as 3 capacidades básicas. A definologia, o detalhismo explicitativo. Enfaticologia, a fórmula da frase enfática. Estrangeirismologia, a sequência diversificada. A megapensenologia, os megapensenos trivocabulários. A perfilologia, as 4 categorias básicas, ou seja, elencologia, masculinologia, feminologia, hominologia. Agora, a remissologia, a fórmula da listagem variável. Essa remissologia é das coisas mais sérias que tem. Com o passar do tempo, agora está mais fácil, era muito difícil fazer no início. A sinonimologia, a numeração numerada em crescendo igual a antonimologia. A tematologia, os 3 temas básicos, que às vezes cria problema com todo mundo aí. Então, veja, isso tudo faz parte do processo da circularidade técnica, criando uma chapa, criando um modelo, criando um molde. Eu estudei demais esse negócio de molde, que eu falo aí nas outras, aqui, ó, bitola, molde, norma, padrão, placa, planilha. Eu estudei demais isso devido aos processos da poética. Quando eu comecei a receber poesia, então eu falei assim, não, tem que estudar, tratar de diversificação, etc. E porque eu comecei a estudar também as mensagens, que a gente tinha que receber mensagem psicografada todo dia, aquele monte de gente. Tinha sempre aquelas diferentes. Isso me colocava, eu recebia mensagem explicando o que eu devia estudar para fazer as mensagens. Você está entendendo a inteligência disso? Assim como eu sou burro, né? Precisar da pessoa me ensinar a fazer aquilo que eles querem fazer. Eu não tenho capacidade de entender por mim mesmo. Agora eu explicava isso tudo para o Chico. O Chico achava que eu estudava tudo, né? Ele gostava de ler demais, principalmente biografia, mas eu não, estudava tudo. Eu quero saber o porquê. Fazer aquelas pelo menos 7 questões básicas de pesquisa, né? Então, isso aí me ajudou demais. O estudo, por exemplo, da versificação, você estuda a síntese. O estudo da mensagem, você estuda a síntese. O estudo dos capítulos, por exemplo, dos livros que a gente recebeu, por exemplo, os livros do Hilário Silva, que a gente recebeu, tudo ali. Tem um livro deles, que é aquele Bem-aventurado Simples, que eu recebi. É terrível aquilo, em matéria de síntese. Tem um monte de um pensamento dentro de um negócio desse tamanhozinho. Então, isso tudo me ensinou demais. Com esses autores, esses da psicografia, eles me deram muita dica. De modo que aqui, eu sabia que eu tinha que usar isso na enciclopédia. A enciclopédia não podia ser um negócio indefinido, de muita conversa. Já pensou, se você pegar a maioria dos textos longos, tem jeito de você sintetizar, para que ele ficar mais explícito e mais claro, você entendesse e fizesse a compreensão daquilo. Por isso que eu escrevo aqui esse monte de coisa na base de ponto e vírgula. O apostilamento comunicativo, ponto e vírgula. A logicidade sintética, ponto e vírgula. A racionalidade compartilhada, ponto. Professor, tudo é síntese. Professor, a autodidáxia conscienciológica entraria dentro do modelo mental somático? Também, né?
que é autodidática, mas agora o processo, nesse caso aí, é mais a heterodidática. Por exemplo, os É cursos... heterodidática. Heterodidática. Você está ensinando para os outros, não é para você. E os cursos conscienciológicos também? Também, tudo nós fazemos. Pesquisas, laboratórios, holoteca, holociclo, o tertuliário, tudo sim, isso aqui, ó, como é caminho locais, para a síntese. O holociclo, a holoteca. Pois é, não. São lugares, locais mental-somáticos, sim. Laboratório. Esse que se falou até agora há pouco, na fatologia, apostilhamento comunicativo. Aqui está no sentido de uma explicação rápida, pelo que eu vi, pelo significado. Se uma pessoa quer entender isso mais, lê o verbete. Mas eu acho que... Ele explica mais, com mais detalhe. A pergunta em cima disso é que o próprio verbete, ele entra num apostilhamento aqui comunicativo. Ele está no apostilhamento, mas ele tem profundidade. Depende do que a gente está falando. Vamos examinar isso aqui. Por exemplo, exemplologia. Modelo mental somático elementar. A estrangeirismologia conscienciológica. Modelo mental somático avançado. A frase enfática é conscienciológica. Realmente. Você pegar um processo de estrangeirismo e fazer uma listagem é fácil. Agora, fazer essa frase enfática, a maioria aí está rodando. Eles não fazem do jeito que está aqui. Por quê? Está tudo pensado. Olha só essa, por exemplo. Olha as 4 linhas, como é que são. Quase que exatas. Você pode acrescentar na terceira linha um espaço. Não tem mais nada. Até na forma o negócio é bravo. Agora, no verbete, essa explicação rápida é parcial, porque geralmente existe um aprofundamento. Isso não, e a gente fala, por exemplo, fazer uma chapa. A pessoa não entende isso. Hoje em dia já não tem muito telegrama. Então tem muito e-mail. Nem todo e-mail é telegráfico. Ele é um e-mail, vamos dizer, gongórico. As pessoas escrevem demais ainda. Tentaram já arrumar, tem essa linguagem, por exemplo, da informática, aqueles negócios dos combos, aqueles negócios todos que tem, mas ainda não resolve. Então o povo tem dificuldade de síntese. O verbete... Agora, por que a pessoa tem dificuldade de síntese? Porque ela já tem dificuldade de análise. Se ela tem boa profundidade no processo da abordagem analítica, na hermenêutica, na exegética, ela vai arranjar os meios de fazer a compactação do pensamento, que é a síntese. Mas quando ela tem dificuldade de análise, se ela tem dificuldade de analisar as coisas distribuídas que estão aí, como é que ela vai chegar à conclusão da síntese disso? Fazer uma compactação desse trabalho. É muito pior. Muito mais então, para eu analisar o verbete, eu posso dizer que ele é bem compactado, ele é resumido e profundo ao mesmo tempo. Mas agora o problema dele é que ele ainda não está equalizado. Ainda falta fazer uma equalização. Quer dizer, os critérios altos ainda não alcançaram todos os verbetes. Tem verbete pequeno, esse aqui só tem 3 páginas. Tem outros que têm 10 páginas. Agora, o ideal é fazer verbete, por exemplo, de 4 ou 5 páginas, do jeito que nós temos, ampliando, vamos dizer, isso que eu chamo de máximos. Aqui só tem 5 máximos. Agora, eu já tenho verbete que está com 37 máximos. Então, veja, uma diferença enorme. Eu, há muito tempo, que já tinha marcado que, no mínimo que tem o critério para fazer a enciclopédia, são 5 máximos. Tem muitos que ainda tem ainda que aumentar. É muita coisa que tem para fazer. É o que eu estou falando. Se eu pegar e for acrescentar tudo que eu já tenho para colocar nesses 7 volumes, só aí já aumenta um volume a mais, só de acréscimo. E não vai mudar nada de verbete, são os mesmos. Então, pensa bem na extensão disso. Agora, uma coisa que o povo tem dificuldade de entender, é bom eu aproveitar para falar aqui e repetir para vocês sério. Olha as equivalências. O que é uma chapa? Olha aqui, ó. Bitola, cânone, chapa, espelho, esquema, forma. Quer dizer, no caso aqui é forma. Fórmula, gabarito, matriz, medida, módulo, molde, norma, padrão, placa, planilha, plataforma, praxe, protótipo, unidade. Isso, a pessoa precisa de entender essas 20 coisas. Tudo aí se equivale. No dicionário,
Essas palavras, todas elas têm a ver com molde, padrão. Por exemplo, se o Gôngora, o Thomas de Gôngora, o gongórico, tivesse aqui, ele precisava mais dessa lição. Isso aqui é para o Thomas de Gôngora. Mas Gongorismo. muitas aqui já têm o significado de modelo, dessas 20. Pois é, não, todas são equivalentes. Isso é que eu chamo de ideias equivalentes. Ou seja, aproximações ideativas. Deve ter É isso aqui. Agora, eu faço questão de chamar a atenção disso, porque a humanidade não está afeita a essas coisas ainda. E o caminho é esse. Agora veja, o que é isso aqui? Eu pergunto para vocês, o que é que eu não falei aqui, que é isso? Vocês têm uma ideia? Mas é uma coisa que eu vivo falando aqui. Ultimamente, esse ano, eu já falei demais. O que você não falou que é... Isso aqui é o dicionário cerebral analógico. Sim, mas... Tudo isso. Tudo isso aqui é dicionário analógico. É o que está faltando. Agora, eu tenho que falar muito isso para o povo começar a ver que dicionário analógico é uma coisa importante. Vale a pena pensar. Agora, desses 20 que você está falando, aí se pegou do analógico também. Pois é, mas agora, por exemplo, você pode pegar e fazer uma crítica a esses 7 volumes da enciclopédia. Ou seja, nós ainda não estamos nivelando por cima, nós estamos nivelando na mediocridade, tá? Na média. Ele não está por baixo, mas também não está por cima, ele está na média. Agora, por isso que eu falei, eu preciso depois de 1 ano só para acrescentar e colocar tudo equalizado dentro de um padrão padrão elevado, nivelando por cima. Mas eu estou dizendo... Você está entendendo? Então, por exemplo, aí eu devo passar todos os verbetes no mínimo para 4 páginas. Mas talvez você pegou a palavra modelo e pegou analógico. Não, eu peguei esses 20 itens que eu estou dando aqui como categoria de expressões equivalentes, acrescentei outras que eu tenho no meu dicionário cerebral, coloquei isso no papel e comecei a ver o que eu ia fazer. Comecei com 28 sessões. Hoje eu trabalho com 70. Agora, como eu falei lá no conscienciograma, eu posso falar para vocês agora. Conscienciograma eu fiz 2.000 folhas de avaliação, que não vale nada. O ideal seria 50.000 folhas. Entende? 50.000 que eu estou falando é o seguinte, 50.000 itens. Lá eu fiz 2.000 itens na folha de avaliação. Mas o ideal era 50.000 feito no computador. Eu não fiz porque eu dei a dica. É só pegar. E outra coisa, é impossível fazer os 50.000 itens sem as 2.000 que eu dei. Aquelas 2.000 são inevitáveis, insubstituíveis, inarredáveis. Está na cara da pessoa, não tem jeito. Então, a mesma coisa é aqui. O ideal não seria fazer a enciclopédia com 5.000 verbetes, mas seria, no mínimo, uns 10 ou 15.000 verbetes. Você está entendendo? E nivelando por cima. E não apenas com 5 máximos, mas no mínimo com 10 máximos cada um. Está entendendo? Isso é que seria o ideal. Mas veja, uma vida só é pouco. Né? Para eu chegar nessas conclusões, eu estou com 78 anos agora, quando eu cheguei nisso, não é fácil. E olha, eu não perdi tempo. Esses anos todos eu estava estudando para isso, desde os 14 anos. Como é que é isso? Agora, para outra vida, eu já vou chegar, já deve ter outros recursos melhores do que esse. Então, a gente pode fazer uma coisa melhor do que essa enciclopédia. Vamos fazer alguma coisa. Uma coisa, um troço novo. Alguma coisa que vai dar, né? Essa ideia geral. Então, aí nós vamos ver. Aí o curso intermissivo vai mudar. Eu vou chegar lá, eles vão me fazer umas perguntas. O que você acha que a gente deve mudar no curso intermissivo aqui? Já que você fez o de lá, olha como é que é o daqui. Você fez o curso intermissivo de favela. O nosso é urbano, é da grande urbanização. Né? Então, tem alguma ideia? A favela tem alguma coisa para nos mostrar? O que é que pode ser feito? É capaz de ter. Um dia desse eu falei isso para o governador. Ele falou assim, olha, é bem possível sim, nós já temos aqui uns elementos sérios. Vocês têm que lembrar o seguinte, esse planeta é a primeira vez que faz reurbanização e curso intermissivo. De modo que tem chance.
Essa enciclopédia, com certeza, ela vai continuar. Pode ser com outro número, outro nome, outra condição, outras situações. Quer dizer, outro modo de comunicação. Eu, se pudesse, ia fazer a enciclopédia do conscienciês. Essa que seria. Mas é impraticável, né? Eu não tenho gabarito. Então eu reconheço. Mas agora eu já tenho gabarito, pelo menos, de falar no assunto, que já é alguma coisa. É um processo materiológico, mas que mostra um certo nível de inteligência. Valdo, aqui no ar. Como a gente poderia fazer um modelo mental somático mais direcionado num assunto específico? Vamos supor, eu quero desenvolver o meu parapsiquismo. Fazer algum modelo que seja uma técnica para eu desenvolver o meu parapsiquismo assim, ao longo do tempo. É o que eu já tenho. Pega tudo que eu já falei sobre parapsiquismo. Pega aí a enciclopédia e olha no Find, na busca, coloca parapsi. Só isso, que aí você vê, parapsico, uma opção de coisa, mas só põe o início da palavra, parapsi, o i no fim. Você vai ver tudo que eu já falei, tem tudo quanto é técnica lá dentro. Coloca aquilo, sistematiza, que você já tem isso que você está querendo. Eu já dei tudo lá. E outra coisa, tem muito mais que você está pensando. Se você for fazer a listagem, tirar as repetições, já tem livro lá dentro sobre isso. É um verdadeiro tratado de parapercepciologia. Está tudo lá dentro. Agora, tem que procurar, assim, a palavra parapsi, do jeito que eu estou pronunciando, terminando em i. Coloca lá no Find. Encontrar, buscar. Que negócio? Procurar. Parapsi. Você vai achar isso tudo. Agora, vai ser mais ainda a hora que tiver os novos verbetes. São 1729. Esses aí são 1.300 e lá vai fumaça, né? Agora tem 1.729. São. Não, vamos ver o que a gente faz, né? Oportunamente. Nós vamos fazer só 2 exemplares desse, que um tem que levar para São Paulo, que ele quer mostrar para o povo que vai ajudar a gente a imprimir a enciclopédia. A enciclopédia, você pensa, vamos supor que ela tenha 10 volumes, e nós vamos publicar 10.000 exemplares de 10 volumes. Já pensou, né? O que a gente vai gastar com isso? Cada um tem 900 páginas. Agora, é bem capaz de aparecer um mão de vaca, um miserê, fala assim, não tem jeito de reduzir isso tudo, tira todas as repetições. Assim, então aí não adianta, acabou a didática. Reduzir tudo eu posso fazer um livro só em vez de tudo isso. Dou um livro, mas cadê a didática? Não adianta. Enciclopédia, aqui no caso, antes de tudo, é um processo didático, é pedagógico, é um problema de educação, de ensino, entende? De lecionar, de instruir. Enfim, é TARES. TARES é isso, é tarefa de esquecimento, é educação. Tem jeito. Professor? Professor, Sim. O senhor falou agora, eu fiquei curiosa com relação ao conscienciês, né? Muito simples, claro, né? Professor, o que eu gostaria de saber, na realidade, é sobre a fixação dessas ideias. Claro que essa hipótese é praticamente impossível até de imaginar, mas como a gente iria fixar? Porque eu vejo que para fixar essas ideias, muitos de nós precisam lá suar sangue, estudar, ir atrás. A neurociência hoje tem uma série de aparelhos, do jeito que eles têm essas transparências e etc. Tal. Isso que o Pedro faz aí, para ver por dentro o cérebro. Então você faz uma coisa, você apita aqui. Tem um negócio do cérebro. Aí você faz isso, tem um negócio do cérebro. Tudo tem os locais. Agora pense, nós vamos mexer no conscienciês. Então você quer mexer com algum assunto. Então nós vamos pegar o seu paracérebro e mexer só naquela área para o conscienciês. Aí você vai ficar preparada para perceber, absorver, aurir conhecimento só naquela área. Entendendo? Sim. Aí você aprofunda tudo, o negócio vai. É isso aí que o nosso amigo Aiex estuda. Entendi. Agora dele estudar o paracérebro, justamente isso. Agora, então, um dia vai ter isso, porque deve ter planeta que já tem isso. Sim. Agora, por exemplo, eu fico com pena dos serenões. Por quê?
Tem muitos serenões que já estão deixando a Terra, e estão deixando a Terra de uma tal maneira que ainda não tem esses recursos avançados. Para eles já tem, mas do normal aqui eles não têm. Entendeu como é que é? Agora, o Eu tipo... tenho muita pena daqueles serenões que passaram na Terra e foram embora e que não viram Conscienciologia. O tipo de... É chato, né? É chato. Mas, veja, por incrível que pareça, não há cabotinismo nem paracabotinismo nenhum nisso que eu estou falando. É uma realidade. Eu posso ter pena? Eu tenho direito de ter pena? É uma lástima. É uma lástima. É uma lástima que aquela Consciência Rio, por exemplo, esteve aqui no planeta, passou uma opção de coisa como serenona, e apareceu lá e ela não viu o que era a Conscienciologia que a gente começou a fabricar aqui agora, nesse século XX, XXI. Século XX, XXI. Mas não é verdade? Vocês estão entendendo o nível que nós estamos mexendo. Eu sou consciente daquilo que eu estou fazendo. Eu não sou bobo, não. Eu dou valor para as minhas coisas reais e boas. Como também deprecio, lastimo os meus trabalhos. Mas eu vejo as duas coisas, não sou besta. Professor, A gente agora, nasceu ontem. o tipo de versatilidade cerebral, de orquestração das ideias que a pessoa precisaria ter para chegar num padrão desses, de conseguir trabalhar só com aquele ponto coisa muito específico? mais fácil de estar pensando. Ah, é? Em 10 anos qualquer um chega nisso. Agora o problema é ter metodologia, Ok. ter disciplina, ter auto-organização. Se não tem, ninguém chega lá. Tá. Agora uma coisa, eu queria pedir para você, não, eu vou te falar daqui, e ver se vocês já fizeram lá, você, ou o Everaldo, ou a Cris, etc. Consciência calidoscópica. Não? Você anota para mim. Então, eu preciso desses 3 para colocar lá, que essas partes estão em branco. E aí eu não posso imprimir os 8 volumes. Tem 3. Então é consciência calidoscópica. Você faz para mim? Outro. Hein? Consciência calidoscópica. Cali. Existe o caleito, mas o correto é o cali, é o que a gente usa mais. Interação psicossomática. Também vocês não fizeram, né? Então, olha esse também para mim. Interação psicossomática. E o outro? Consciência subcognitiva, que eu coloquei lá. Parece que vocês receberam hoje. Mas anota aí para mim também. São esses 3 que faltam da etimologia de tudo que eu tenho na enciclopédia hoje. Os 1729. Esses 3 aí para fazer a etimologia. Tinha mais um agora recentemente, que ele falou que estava faltando, mas eu já coloquei, que eu não tinha colocado. Mas já tem tudo atualizadinho. Sabe como é que é? Com isso, a gente pode dar para ele para imprimir. Agora ele vai ter que dividir 900, 900, 900, 900, aquele negócio todo, fazer tudo de novo. E agora vão dar 8 volumes. O 8º ainda não tem 900, mas chega perto, né? Tem mais de 500, tem uns 600. Falta 1/3. Quanto que vai ser? São 6 desses grossos e um mais grosso que aquele filho. É o que vai dar. Professor Valdo. Sim. Oi, desculpa, tem alguém aí. Pode falar? Vai? Eu queria saber o seguinte, eu queria ouvir do senhor, o senhor já faz nesse sentido, mas o livro, né, o nosso livro, fazer dentro desse modelo, no caso de um esquema, de uma chapa... Tem que fazer no esquema, na chapa, porque senão não põe na enciclopédia. Pois é, a gente já faz. Se o agora negócio dentro desviar muito, eu não posso pôr, Sim, porque dentro saiu do desses... estilo. Quem vai fazer tem que se adaptar a esse estilo. É isso aí que o povo tem dificuldade. Pois é, porque desse modelo mental muito somático. detalhe que tem aqui. Uhum. Eu, quando fiz, por exemplo, a classificação das moedas, eu fiz uma listagem e coloquei tudo datilografado naquela ocasião, 100 itens que a gente teria que ver para fazer a categorização, a codificação ou a catalogação de uma moeda, seja ela qual for. Eu arranjei 100 itens, você tem que ver numa moeda pequenininha. Por que você tem que ver os 100 itens? Você está entendendo? Aqui, foi justamente o que eu fiz, é a mesma técnica.
Eu usei isso na filatelia, usei isso na numismática, tudo para aprender a fazer isso aqui. Se eu não tivesse feito, eu não teria aprendido isso aqui, ó, porque não tem lugar para copiar. Isso aqui é inédito, é original, não tem parte nenhuma igual. Agora, veja, eu comecei a fazer com 28 sessões. Eu agora estou usando uma média de 70 para selecionar. Ó, essa aqui ó, tem 42 sessões praticamente básicas. Pelo menos que a gente está se referindo. Não tem tanta, porque tem algumas, tem 10 aqui repetidas. Mas, por exemplo, tem no mínimo 32 sessões. É a metade das 70. Tem mais ou menos isso. Em 3 páginas só. Então, veja, é muita coisa para a pessoa pensar. Só sessões são 70. Ela tem que saber o que se passa com isso. Por isso que o povo tem dificuldade. Mas agora, acho a turma muito mole. Vai fazer uma revisão, o negócio demora 1 semana, isso está errado. Revisão é de hoje para amanhã. Senão a pessoa não entra dentro do... Se ela deixa para depois, aquilo dilui, vem o devaneio, aquilo que eu estava falando para você, a dispersão. Acima da dispersão é que está piorando isso. Isso é a minha opinião. Estava falando hoje para eles que eu estou escrevendo um negócio lá sobre dispersividade, porque eu vou ter que fazer um verbete específico. Eu já escrevi centenas de vezes a palavra dispersão e dispersividade, mas não adianta. Tem que explicitar o negócio com calma, ainda não chegamos lá. Eu tenho que falar sobre a síndrome da dispersão consciencial, ou síndrome da dispersão existencial. A autodispersividade é o nome que eu estou arranjando lá para o verbete. Esse vai ser o 1730. Professor, então, dentro do livro, essas sessões, elas seriam ampliadas, né? Poderia... Tá ligado? Dentro do livro, se for fazer o livro assim, com essa chapa... Não, e outra coisa, você fazendo dentro da chapa não tem erro. Fica tudo coerente, tudo óbvio. Você já sabe como é que faz, hein? Não, o livro, se você fizer, já tem muita gente já está fazendo isso há muito tempo, já tem livro escrito no mesmo estilo que eu. Tem um monte de livro. O problema é da pessoa. Agora, dá trabalho, né? O problema é o seguinte, você está escrevendo dentro de uma linguagem erudita, ou seja, enciclopédica, uma apresentação didática de apostila popular, acessível, praticamente coloquial. É outra coisa. Agora, a dificuldade de se juntar as duas coisas. A linguagem erudita com a linguagem do povo popular. Que é o que nós estamos fazendo aqui. E mesmo assim o povo ainda reclama. Por quê? Eles não estão acostumados com ciência. Todo mundo de arte, religião, e da academia também tem um monte que está reclamando. Gente da academia, por quê? Eles lêem só literatura, são artistas, né? Tem muita literatura aí da academia que é só literatura, então, isso é arte, não há racionalidade. Do ponto de vista do leitor, poucos vão se interessar pelo livro, até pela técnica da escrita. Mas nós não estamos escrevendo para leitor se interessar, não. Nós estamos escrevendo para intermissivista acordar. Isso aí é outra coisa diferente, não tem nada. Então importa que o recado chegue, meus né? negócios estão muito definidos, não tem por onde escapar, não adianta forçar a barra, então, não adianta vir fazer negocinho com a gente. Não tem espaço para isso mais. Então importa que o objetivo chegue a quem for enviado, né, no caso. Chega quem pode, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta em relação a esse primeiro atendimento que o senhor fez aí, ó, ao teletertuliano, que foi sobre a questão da maternagem, a consciência, né? Quando ela toma ciência do que se ela tem dificuldade para engravidar, é porque o processo dela já vem, a fisiologia dela já vem preparada para isso. Ela ainda não merece aquilo, ou seja, ou ela já ficou livre da besteirada de parir os outros. Então ela já pode ter vindo... Animal. Ela ficou livre da animalidade, seu máximo. Pode agora, ter as mulheres vindo não veem isso, porque eles acham em certos arraiais da vida humana, dessa sociedade que é patológica, que uma mulher só é fêmea quando pare, quando dá à luz. É uma besteira, né? Uma desse tamanho. Professor,
ela pode ter vindo já com essas informações toda da paragenética e da parafisiologia, e consequentemente da fisiologia, e ela não acesse essa informação. Porque, Não, aí e como fica isso se ela não tem esses ela não tem curso intermissivo. Se ela não acessar, é porque ela não tem. tem. Meu problema aqui é falar com o povo do curso intermissivo. Eu sou do pós-curso intermissivo extrafísico. Eu sou uma pós-graduação aqui, por incrível que pareça. Muito embora seja primário, mas é uma pós-graduação. Existe isso. Professor, eu tenho curso intermissivo, conforme o senhor falou, mas eu não acessei isso aí. E fui burrinha, burralda. Você já está entendendo a opção de coisa, que você pergunta sem parar sempre, demora, vai com calma, raciocina, mas você pergunta. Isso mostra que você tem. Pois é, eu tinha dificuldade de ter filhos, eu forcei e perdi vários filhos, só tenho uma filha biológica, né? Quer dizer, se eu tivesse acessado essa informação... Quantos cursos você tem oficiais? Como? Cursos oficiais, você é o quê? Aqui no Intrafísico, formal. Eu tenho 4 faculdades, mais uns 2 mestrados. 4 faculdades. Aqui a gente faz assim. Mas a cabeça ainda é muito pequena, Você vê professor. como é que a vida é dura. É. Com isso, nós não estamos falando, nós estamos colocando as faculdades, a academia, a universidade aqui debaixo, de modo algum. Nunca. Que é isso? De modo algum. Na verdade, não tem nada a ver os cursos que a gente faz aqui no Intrafísico em relação ao conhecimento da conscienciologia. Agora, né? Isso aí é aquele negócio que eu pedi para a pessoa me desculpar. I'm sorry. Eu tive que falar com o povo que veio aqui. É uma turma que eu tinha que falar inglês. Isso já faz alguns meses. Foi ano passado. Eu falei assim, I'm sorry, porque eu deixei o espiritismo. I'm sorry, porque eu deixei a ciência convencional. E por aí foi. I'm sorry, porque que eu deixei de correr, igual esses loucos aí da musculação. I'm sorry, porque que eu deixei a arte e outras coisas mais. E por aí foi. De modo que você me desculpa por tudo isso, mas eu não vejo outro jeito, não. Meu jeito é ficar onde eu estou aí e caminhar com isso, que é melhor. Você vai ver com o tempo. Professor, tem que pedir desculpa de tudo quanto era jeito. Em relação à ciência convencional agora, se houvesse interesse, pelo menos dos médicos, em avisar a futura gestante, Nós né, temos em quantos relação... médicos aqui? Temos 42? Já tem. Entendeu? Seria, né? Você vê que o negócio é mais essa prevenção, essa profilaxia, né, seria a interessante. psicologia, nós temos mais de 60, né? Já tem interesse. Uhum. Mas Então, quem obrigada. estava falando aí, quer falar? É a Luci. Então, professor, não importa se eu vou demorar uma década, um pouco mais ou menos, quero saber qual é a metodologia que você disse aí. Vai precisar de muita metodologia, ou organizar-se em metodologia, para... A melhor coisa, pega o verbete e estuda. Segue tudo que está falando lá. Você vai fazer o que você quer. Isso que ela está querendo fazer um livro, é só seguir o verbete. Você vai fazer tudo do mesmo jeito. Tem tudo lá, mastigado. Só falta engolir. Falta deglutição. Não, professor, mas aí, ler o verbete e ter uma capacidade para desenvolver é só as você questões... ver que assunto que você quer. Vai colocando os assuntos de acordo com aquilo que está lá. Está na cara. Eu já divulguei isso há quantos anos. Por isso que o povo está fazendo verbete agora corretamente. Está tudo lá. Começa por esse, verbete. É o mais fácil. Tá bem. Mais acessível. Vamos agora, tentar. Aqui, ouvi a tertúlia quando houve a experiência da mega euforização. No dia seguinte, uma pessoa fala que esteve no tertuliário. O senhor disse que foi uma projeção assistida. Pergunto, como isso é feito? A energia dessa pessoa não poderia atrapalhar a sua experiência? O senhor percebeu a energia dessa pessoa, a energia do amparador? Como se faz uma evocação, como fez essa pessoa? É algo sadio? Não. Quem foi que fez assistência? Foi um amparador dos nossos aqui, ele é que falar. Por isso que eu falei que foi assistido, eles ajudaram. A hora que nós fazemos uma mega euforização aqui, não dá para ser só aquela pessoa que eu estou trabalhando, atinge, vamos dizer, se amplia e atinge um monte de gente, né? E os amparadores ajudam aqueles que estão
favoráveis. O que define, do ponto de vista prático, o fato de uma pessoa ser tão facilmente influenciada por consciência extrafísica? A animalidade. É tudo uma questão de domínio energético? Sim, através da animalidade. Como o amparador, o assediador, consegue atuar em nossa vida? Pela energia, através da emoção animal da pessoa. Todo mundo que é animal sofre influência de assediador. A animalidade. A animalidade é um processo de estímulo, de instinto, de tendência animal das emoções. O senhor fala com muita simplicidade. Você deve anotar tudo. Mas essa prática não é nada simples. Sim, principalmente para os preguiçosos. Você é preguiçosa? Não, estou falando. Eu sou franco também, falo tudo na cara, como você está vendo. Quando estudamos um assunto, o processo é de expansão e não de síntese. Não. Primeiro você anota tudo. A síntese se faz no fim. Mas no início é análise, hermenêutica, exegética e interpretação. Agora, para isso, você tem que anotar tudo, porque senão você não chega a conclusão nenhuma. Depois tem que codificar o assunto. Sim, e o que escreveu no processo de estudo? Joga-se fora? É um problema seu. Se você escreveu muita besteira, deve até queimar o papel. Se não escreveu, guarda. Eu tenho material de 947, que eu anotei a lápis, está me servindo até hoje. Outra coisa, anotei coisas ao longo dos anos, embora não tudo que se deu. Mas agora não sei como voltar as anotações para a consulta, porque são relatos datados e mais ou menos extensos. Teria de ler tudo de novo? Como se constrói a anotação de fácil anotação? Olha, você está mostrando que você está com uma preguiça danada. Para com isso. Olha aqui, come alguma coisa boa, dieta frutariana, melhora o cálcio para a sua cabeça. Você está com o seu bistunto mais fraco. Qualquer coisa está corroendo, a mufa dela está saindo da cabeça. Tem que parar com isso, Bolas. Está com preguiça. Tem que ler. É você que escreveu, você não dá para ler o que você escreveu? Como é que é isso? Vamos ler, interpretar, ver o que interessa. Agora, vai lendo, vai riscando o que interessa. Aquilo que não interessar, acabou. O ideal é você colocar o computador na sua frente, um desktop, e colocar aqui, ó, um negócio segurando com tudo que tem. Você vai vendo. O que interessa, você passa para o computador. O que não interessa, não passa. Você vai ter uma síntese em pouco tempo. E nada de preguiça. Vamos trabalhar os próximos 5 anos nesse trabalho. Você vai fazer um livrão. 5 anos não é nada. O que é o problema? 5 anos. Poderia nos explicar quando e como aconteceu o primeiro curso intermissivo das consciências no planeta Terra? A coisa começou mesmo, oficialmente, a partir de 1950 para cá. O Serenão e a Consciência Livre não poderiam ter acessado o estudo da conscienciologia em outro planeta mais avançado que o nosso, que já estudaria? Foi, lógico que foi. Você pensa que nós estamos falando alguma novidade aqui? A única novidade que tem aqui, como eu falo, o que é? A neologística, é você dar um nome para os outros. Então, por exemplo, você arranjou um cachorro, e aí você põe um nome. Pronto. Isso é novidade. Isso não tem no outro planeta, que você acabou de criar. Essa que é a única novidade. O mais tudo é repetição, como diria o Chacrinha. No mundo nada se cria, tudo se copia. Fala. Professor Valdo, o senhor já colocou algumas vezes que o nosso público, na maior parte, veio da arte, né? E o senhor está fazendo força há muitos anos. Mas, escuta, eu estou falando nosso público, que qualquer público da humanidade, nos últimos, ou todos já os milênios de vida nesse planeta, tudo caminha para isso, não somos só nós, tá? Tá? É bom a gente clarear bem isso. Eu não estou contra a arte, não. Isso é o que acontece, em fim de papo, a arte animal. A arte animal que eu falo, que é a arte, é o processo do umbilico chakra. O umbilico chakra é a área vegetativa. Eu estou te falando a sua linguagem lá. Sim. Entende? Enfim, umbilico chakra. Então, mas aí dentro, mais especificamente na nossa realidade, o senhor já vem há décadas investindo e publicando livros, ensinando a gente a tornar a intelectualidade o mote de nossas vidas. Eu queria entender qual foi, na sua opinião, a maior dificuldade em fazer com que a gente passasse para esse ponto.
Uma pessoa que é fanática, ela tem a priorismose, ela não admite nada novo. Então você fica perdendo tempo. Eu não falo no vazio, vou falar no deserto, eu caio fora, deixa para lá. Então, por isso eu deixei espiritismo, essa coisa toda. Fanático. Os fanáticos religiosos, fanático de seita, de religião, fanático de misticismo, fanático que tem a verdade absoluta, fanático do dogma, aquele que dogmatiza, que acha que está com a verdade definitiva, isso aí está perdendo tempo com isso. Então, eles não querem saber de neologia, ou seja, de coisa nova. Eles são neofóbicos, eles não têm neofilia. Então, na realidade, o problema maior foi no âmbito do dogmatismo, da religiosidade, né? Não exatamente a arte, né? Nessa transição para a Por isso que eu falo, a pior coisa que tem na Terra hoje, que seria a segunda doença, depois do assédio, é o fanatismo religioso. Entendi. Ele é terrível. Agora, se quer uma terceira, eu já estou começando a examinar qual é a terceira, estou começando a estudar. Estou falando agora porque você trabalha com doença, não é isso? A nosologia. Então é bom. Primeiro, desassédio interconsciencial, que começa pelo autoassédio com o heteroassédio. A segunda é justamente o que eu falei. Eu estava dizendo para você aí. Agora a terceira que eu estou começando a estudar. Está demais. É a dispersividade. Essas três é que tem atolado a humanidade atualmente. Agora veja, o belicismo está tudo nisso aí. Se você for olhar, tem belicismo nisso tudo. Entra pelas brechas. Qual é a linha de conhecimento mais bélica que existe? Você vai falar assim, é lógico, é o militarismo. Não, não é. É a religião. É o Deus. O Deus é que mata mais. Ainda bem que agora está aparecendo aí uns autores que estão começando a falar nisso. É o máximo. Agora, professor Valdo, voltando à condição do intelectual, né? Da gente se transformar nesse ego mais intelectual. O que o senhor vê que hoje poderia nos ajudar mais, em termos de rotina, de qualquer coisa que seja, a nós sermos mais intelectualizados? O que eu vejo mais sério é você aproveitar todo o seu tempo, ao máximo. Agora, veja, não é fácil isso. Por isso que eu fiz o turno mental somático, para a pessoa ver como é que é. Nós perdemos muito tempo com inutilidade, porque tem um rolo compressor das inutilidades onipresentes, quer dizer, estão por toda parte, toda hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. É inutilidade. Então, ficar livre disso é que é das coisas mais difíceis que tem na vida humana. Então, por que as pessoas demoram a fazer isso que eu estou falando aqui faz uma semana? A fazer uma revisão de um texto. Inutilidade, alguma coisa. Elas estão envolvidas com besteira. A maioria é devaneio. Ela fica pensando, o que vai fazer? Ela não faz. Tem que fazer. Revisão tem que ser feita logo, senão a pessoa perde o rumo, track. Valdo, no B. Aqui. Você acabou de falar que tem relação de belicismo com dispersão. Me explica melhor isso. O problema todo é o seguinte, você entende bem a situação. A hora que eu falo, o assédio, o belicismo aparece por aí. O problema que eu estava falando aparece por aí. E a dispersão também. Você agora vai se prejudicar e matar os outros? Que coisa dispersiva, burra. Por que é que você não cuida de você? A hora que a pessoa vai matar uma pessoa, ela está matando a própria vida. Quer dizer, o tempo da vida dela, a oportunidade da vida dela. Ela vai ficar enrolada com aquilo de todo jeito. Olha o belicismo aí total. Não, isso eu entendo, mas eu digo assim, nos dias de hoje, que a gente é disperso, de modo geral, como é que é esse traço que entra na nossa vida atual? Que a gente já não está matando assim, né? Baseado nos processos do passado. Porque muita gente mexeu com o belicismo, ela vem perturbada. Até acertar a cabeça, fica na dispersividade. Eu, por exemplo, eu estava falando hoje com o Roche, lá na hora do almoço, lá, sobre isso. Se eu pudesse gravar uma coisa e dar para os outros, eu ia simplificar a assistência que eu faço aos outros. Então, eu gravaria, sabe, um disco ou alguma coisa nesse sentido, que a gente toca na hora, respondendo tudo sobre dispersividade.
Então eu falaria dispersividade de modo geral. 8 em 10 pessoas que vêm me consultar no holociclo, só esse disso já resolveria o problema. Porque tudo começa com dispersão. A pessoa vem e fala assim, não, até ela chegar no rumo que ela quer, uma boa parte desse povo, 1/3 às vezes, ele não chega direto naquilo que precisa. Roda, vai ao México, torna a voltar, vai à Lua, torna a voltar, até chegar no lugar. Tudo é dispersão assim. Começa pelo modo de pensar. Então, aquilo que eu falo da linearidade autopensênica, não tem. A pessoa ir direto aos finalmente, não tem. Ela fica nos prolegômenos. Ela às vezes se perde. Outra coisa, há anos eu estou fazendo uma força danada para criar o hábito das pessoas registrarem e falar comigo com as perguntas já escritas. Mas só isso ainda não adianta. É um monte de gente que chega sem nada na mão. Eu gosto do povo que chega. Então vamos ver, vamos responder essas perguntas todas. Você anotou, que faz a pessoa pensar antes. Eu não vou perder tanto tempo com os processos dela circulando por aí. É o chamado circo pensênico. Aquilo que eu falo, que vão a Buenos Aires via Paris. Vão a Paris, depois vão a Buenos Aires. Quer dizer, então isso eu acho que o medicismo faz nas pessoas. Primeiro, muita coisa de dispersão é hesitação. Vou fazer isso? A pessoa para. Ela hesita. Não hesita para refletir, não. Hesita de medo, pusilanimidade. Isso é lavagem cerebral. Isso é belicismo. Então, ou ela criou o belicismo, ou ela sentiu o belicismo. Ou ela foi algoz, ou ela foi vítima. O belicismo está em tudo isso, essas 3 coisas. É um fato. Se observa por aí que o negócio é isso, é o tempo todo é isso. Agora, por isso que eu vou escrever esse outro verbete, que é a autodispersividade. Eu quero ver se eu ponho todo o resumo de tudo que tem até agora nos 1729 verbetes. Tá? Agora, outra coisa. Esses anos todos eu estou preparado para um povo começar a reclamar, que eu repito muito. Aí eu vou para assim, mas quem é que repete mais? É você. Repete em quê? A priorismose, teimosia, não entra nos acontecimentos, naquilo que interessa direto. Eu estou fazendo a repetição para ver se me entendem. Já começaram, às vezes, a reclamar da repetição, que eu falo muito sobre masculinidade e feminilidade. Né? Parece que o homem que reclamou estava com o cotoveloma porque tinha muita coisa de homem e a mesma coisa igual de mulher. Isso aí não pode. E as mulheres reclamaram porque acham que os homens deviam ter mais coisa contra eles. E por aí vai. Eles não reclamaram só porque tem muito material. Tem esse outro aspecto do assunto. Desde 1905, sempre estive muito engajado na expansão da conscienciologia, principalmente da Sinvex e do IIPC. Desde 2006, sou docente e há 7 meses pratico TENEPS. Há 4 meses, minha parceira ficou grávida, mesmo tomando anticoncepcional com disciplina. Uma série de metas evolutivas pessoais, livros, por exemplo, tendem a serem adiadas por conta do tempo e dinheiro investido em filho. Sim. Como saber se a gestação é fruto de assédio ou amparo? Eu acho que é bom você esperar uma temporada para ver. Vamos ver o que aconteceu com esse rebento. Né? Vamos ver o que vai dar. Às vezes é ele que vai sustentar a sua vida, a sua proex. E como saber as demandas evolutivas da pré-consciência, além dos alvos mentais? Tenho muita vontade de concretizar em alto nível o meu curso intermissivo. Qual dica o senhor lhe daria? Olha, está tudo certo o que vocês estão fazendo, você já está por dentro da julgada, você está ótimo. Agora, seja um bom pai. É o seu próximo desafio. Seja um bom pai. Professor, isso é muito importante. Professor, cuidado com o tóxico. Quem é que está falando? Aqui sobre o assunto enciclopédia, novamente. Eu gostaria de saber, uma curiosidade que eu tenho, agora apareceu a oportunidade. Na sua próxima vida, você vai continuar como enciclopedista ou a tendência é você ficar mais... Eu vou continuar com as ideias da conscienciologia. Não me pergunta como.
Vai depender do local. Para mim, vai depender do momento evolutivo e local que eu estiver. Se estiver falando a linguagem furufufu, eu vou falar furufufu. Se for a comunicação taratatá, eu vou usar a comunicação taratatá. E por aí vai. A gente tem que se adaptar ao meio ambiente. Eu estou no século XXI, estou usando o que eu posso. Agora, por exemplo, eu estou muito interessado no iPod ou iPad, que estão lançando, porque vai ter a fotografia da pessoa, não é isso? Fotografia que eu estou falando, quer dizer, a imagem da pessoa, não é isso? Você se comunica com a imagem. Essa eu estou querendo ver, porque isso eu pedi faz 50 anos. Esse é meu sonho do horário de consumo. Falar com a pessoa. Por quê? Com isso eu posso acrescentar e aprofundar a minha leitura da parapsicosfera. Vocês estão entendendo ou não? Faz 50 anos que eu queria ver isso. Não, eu quero telefonar para a pessoa e ver a cara dela a hora que eu estou falando as coisas. Acapite? Olha a lógica que eu estou falando. Eu estou atrás do iPad, iPod, iPhone, não sei o que é. Qualquer coisa dessa que vai sair aí. Diz que vai chegar no Brasil agora esse mês. Sim. Lá... Você que gosta das coisas novas, compre e vê se o troço funciona. Agora, compre um grandão, o maior que tiver. É para eu ver a psicosfera do povo. Aí eu chamo a pessoa e quero ver como é que a gente faz para ver isso. Agora, tem que ter um lá e tem que ter um aqui, não é isso? Senão não adianta. Aí eu já sei. O negócio é fazer, todo mundo tem que andar com aquele aparelhinho no bolso. Tem que dar um jeito. Esse aí é bom. Agora, ó, quanto maior, melhor. Se eles fizerem aquele negócio desse tamanho, não dá. Tem que arranjar um negócio, hein? Ainda é muito pequeno aí. Isso é para tapear bobo. Tem que ser um negócio maior. Vamos pensar nisso. Agora, o negócio é iPad, que é o nome. É o iPad, né? Agora, é esse que vai aparecer com foto. O primeiro que vai ser lançado com foto, é esse. Já saiu, né, nas revistas, né? Professor Valdo, a respeito do holociclo, o senhor que opina do, por exemplo, holociclo autocognitarium enciclopedístico, o holociclo eruditário enciclopédico? Você que sabe, faz o que você quiser, lá tem de tudo. Eu já fiz uma listagem, tem verbete, nos meus livros também eu falo o que é holociclo, o que é holoteca. Olha lá para você ver que tem uma série de, vamos dizer, aspectos do assunto. É bom ver os detalhes. Você vê essa ideia? Tem muita coisa, muito mais do que isso, aí já está escrito há muitos anos. Eu comecei a falar sobre holociclo, holoteca e etc., no jornal do CE, que há muitos anos, logo que a gente começou aqui, faz uns 12 anos por aí. Bom. Pode falar. Você disse que está esperando, como é que é? iPod 4? iPhone 4, segundo ele, eu não entendo. É iPod ou iPod? A tecnologia iPad. telefônica é o iPhone 4. iPhone 4. Para falar Sei, mas o que vai aparecer com a foto é o iPod. Para falar no telefone é iPhone 4. O iPad não tem telefonia. É só um computador para ver filme. Agora, não é iPhone, é iPhone. iPhone 4. É esse que vai ter foto. Você já tem, não? Já pediu? O que você está esperando? Agora, veja. Então, professor. A hora que eu tiver contato com lá, ele, você ou qualquer um outro, vocês vão ver a minha cara também. Então, veja, é um negócio super democrático. Você vê a minha psicosfera e eu vejo a sua. É isso que eu quero. Ô, Paulo, mas então, aquele que puder engole o outro. Professor, sim, nessa questão, claro que penso que você está falando como uma força de expressão. Mas, não, como que não estou. Não está? Não. Como que fica a questão, se aqui agora, eu já vivi isso, que você vai de acordo com aquilo que a outra consciência pode, ou da maturidade, como que vai ficar? Quanto mais eu desvendar você naquele momento, melhor para todo mundo. Concordo. Não só para mim, mas para você também.
Se eu conseguir prospectar você, realmente, a sua realidade, naquele momento evolutivo, é o máximo. Sem preparo, sem que a outra... Que preparo? Eu estou preparado, faz não sei quanto século mexendo com isso. Professor, você Bolas, tudo eu estou bem. esperando esse negócio Eu estou funcionar. querendo saber o outro. Eu estou querendo saber o outro, se ele não está preparado. Mas agora a gente pega a pessoa no flagrante. O meu problema é flagrante. É um instantâneo. Mas eu gosto de coisa moderna. Valdo, gente, eu não tenho... Isso Valdo, não tem lógica o que eu estou Skype... falando? Valdo, o Skype não serviria para fazer isso? Através do Skype? Eu quero um negócio que eu estou carregando isso aqui, ó, prático. É falar e acabou. Isso aí, nada que foi feito até agora me satisfez. Vamos ver esse aí. Vocês não veem eu andar com aparelhinho Ele aqui. gosta de novo. O único aparelho que eu ando é com esse aqui, ó, para dar uma rodada aqui quando precisa, mais nada. E não sai do lugar. É um processo urobórico. Urobórico. Mas olha, tem lógica ou não tem isso aí? Ó? Então, ó, quando vocês comprarem esse alguma coisa, vocês, então, que eu não sei o que vai sair, né? Parece que é o iPad que é o tal, não é isso? Professor, É o iPhone 4. lá na Mas tela. a revista não está falando isso, não. Ela está falando iPad. Que eu li está iPad. iPhone 4, esse que é o bom. Mas quer ver, não está funcionando, quer ver? Não, quer ver funcionar. Apresentação no meu internet. É isso aí. Agora, ali está aumentado, né? Como é que a gente faz para aumentar o negócio? Não tem jeito, você que faz tudo aí com tecnologia, eu não posso te dar um troço desse pequeno para você pôr desse tamanho. É o tal negócio. Vai, né? Agora, o problema é arranjar uma tela do tamanho da folha nossa. É para você ver nas entrelinhas dos pés de galinhas. Vocês estão entendendo? Entrelinhas dos pés de galinhas. Vocês entenderam ou eu preciso explicar mais? É isso que é importante. Com isso, a gente vai entrar no psicossoma do pingo do i. Está entendendo como é que é? Eu acho. Esse é o caminho. Agora, aquilo ali que eles mostraram é só gente do exterior, não é gente do Brasil, não, né? Vai demorar? Não, mas eles estão achando que é logo, até o mês que vem, não sei o quê. Eu vi essa conversa. Você leu pouco, aqui eu li mais do que você. Você leu pouco. Você não viu o negócio do iPad, já estão falando em iPad, tudo. Não, esse site que eles mostraram, professor Valdo, é do site da Apple nos Estados Unidos. Então, é o que eu estou falando. Vai demorar um pouco para chegar no Brasil ainda. Eu quero ver vocês aí olhando um para o outro fazendo careta. Isso é que eu quero ver. Ô, Leonardo, dá para descolar aí um de gratuito para o Valdo? Dá, porque claro. por causa dessa merchandising, né? Vamos, vamos pedir lá para a Apple. Vamos já, então. Vamos pedir para a Apple. Ora, a merchandising dessa. Mas quanto, né? Nos Estados Unidos custa 99 ou 199 dólares só, dependendo do plano. O problema é que vende o telefone no plano. É preço do Paraguai, né, que você está falando. Mas se for vender na loja... Cidade do Leste. Mas é isso, minha gente. Vocês já pensaram? Aí eu vou começar a fazer sessões para os telefonemas, que é uma coisa que eu não faço. Vou começar a fazer, para poder ver, né? Quando a pessoa está falando, não, espera aí. Pega aí o seu 4. Vou te mandar para os 4. 40. Professor. Sim. Eu andei lendo sobre o iPhone, né? E é 199 ou 299, dependendo da capacidade. Agora, para responder ali a Marilza, a videoconferência já existe há algum tempo. A revolução é que agora vai estar à mão, como o professor falou. Em matéria de tecnologia, eu sou do último lance que existe. É o chamado top de linha. E o maior que tem. Qual que é o maior que tem? Você já tem uma ideia? É esse.
Se vocês querem me dar, não me dê coisa pequena, porque eu não vou usar. Mas tem que ser coisa grandona. É o maior que tem na praça. Não, o iPhone vai ser desse tamanho, mais ou menos. É? Desse tamanho. Ele é um telefone, só que vai ter Agora, videoconferência. tem jeito de você pegar e colocar só os olhos, o nariz da pessoa, ampliar, fazer o zoom? Provavelmente. Fala com eles que tem que colocar o zoom, senão você não aceita. Fala lá. Tá legal. Professor. Tem que ampliar o zoom, para a gente ver o processo do, né, pé de galinha. Como é que está o processo da energia? A situação toda. Agora, aqui na Cognops, se a gente fizesse um plano aí de telecom e passasse umas fibras aqui, a gente poderia ter isso em alta definição. Agora, ó, esse negócio ainda não está muito bom. E eu vou provar para vocês o que está errado. Como é que é o nome? iPhone 4. iPhone 4. Eu iPhone não quero 4. saber de fone, eu quero saber de imagem. Devia de ser iMage 4. Estou certo? Ou estou falando besteira? Está errado. Tecnologicamente já está começando errado esse negócio. É que você... Não, ainda... poderia... Sei, mas está errado. O que mas eu quero pode ter um videofone. A imagem que... Eles estão fazendo mais força aí. A revista lá está só falando da imagem. O que interessa é a imagem. Então está faltando a imagem. É que tem, às vezes, o termo videofone, né? Que é utilizado. Pois é, o videofone. Isso é que se falava na época da Cidade Fantasma, que era um seriado, em 1935. Já se falava na Cidade Fantasma, no processo todo de vídeo, alguma coisa, televisão. O cara pegava, não existia televisão, mas para eles existia. Então ele andava com o aparelho assim e colocava o fio terra. Colocava o fio terra e ligava. Na mesma hora você via televisão no mundo inteiro. Isso é Cidade Fantasma, lá o processo todo, o seriado que havia. Isso é 1935. Estou esperando isso. Um dia tem que existir. A televisão apareceu, muito bem. Foi lá para 1960, mais ou menos, apareceu a televisão. 25 anos depois. Ficou bem popular, etc. Começaram a aparecer grande, pequena, cor, preto e branco, isso e aquilo e tal. Agora, hoje, está começando a aparecer isso aí, já estão começando a falar que o negócio vem. Isso aí é que eu acho que eu já devia ter feito desde o início. Professor, Você está entendendo? Professor, aqui no B. Professor, o senhor mencionou que a utilidade do videofone, no caso, ter acesso à imagem e ao som, facilitaria a leitura da psicosfera. Você poderia quantificar qual seria a melhoria comparado com só tendo áudio? O senhor fez um experimento nesse sentido? Deixa eu te explicar uma coisa. Uma coisa que eu acho importantíssima nessa questão toda é a visão completa. É a chamada cosmovisão integral. Na cosmovisão integral, você usa todos os sentidos do corpo, que são mais ou menos uns 12 ou 13, e mais alguma coisa do paracorpo, quer dizer, do holossoma, para você prospectar uma consciência. Então você entra em tudo nela. Você está entendendo como é que é? O ideal seria que nós tivéssemos aparelho para ver o paracérebro da pessoa. Isso é que seria o ideal, mas não tem. Então, o problema todo, você vê a imagem da pessoa, no meu caso, por exemplo, eu dou muito valor para isso devido à psicosfera que eu vejo a pessoa. Então, se a coisa é instantânea, ou seja, ao vivo, eu vejo as coisas, o que acontece com a pessoa, quando a pessoa, por exemplo, aparece na televisão e é ao vivo, ela está dando uma entrevista. É como se ela estivesse na minha frente, eu vejo tudo dela, através da televisão. Você entendeu? Então, o que eu quero agora é através do telefone. Você não precisa fazer programa de televisão, não precisa dessa parafernália de etiqueta, de cerimônia que a televisão exige. É você, diretamente, você ligou ali alguns númerozinhos, você viu a pessoa, você está vendo a psicosfera dela. Agora, por isso, com essa situação, você pode dar opiniões muito melhor para ela. Você pode fazer esclarecimento, de outro nível, porque você está vendo como é que está. Qual nível, por exemplo, de medorreia que ela está sentindo? Eu vou ver tudo. Qual o nível de influência estatística que ela está tendo nesse instante? Eu vou ver tudo, assediador ali. Então, esse iPhone 4, ele vai começar a acessar os assediadores, que é o que está faltando. Telefone não acessa. Você entendeu aí? Você pensou? Agora veja, aquele processo da meia materialização do copo lá da nossa amiga de Petrópolis, a gente vai ver agora isso diretamente lá. Para mim é assim que eu vou ver.
Agora, todo mundo vai começar a querer, como é que chega nessa? Aí vai ter que fazer as 40 manobras, dinamismo, aí a dinâmica, o parapsiquismo, estudar o estado vibracional com Wagner, se movimentar nos 16 laboratórios que nós temos no CAEC, se mexerem, ir ao acoplamentário e ficar de olho. Esse é o caminho. Você entendeu aí a jogada como é inteligente que eu estou falando? Não é burrice, é inteligente. Eu gostaria de entender o paramecanismo que possibilita a pessoa receber aquela informação e fazer a conexão à distância para fazer a leitura. Você vê aí, ó, como é que está. A aura está assim, ó. Vai precisar ver por que está. Agora a aura está tranquila. E outra coisa, cada vez mais límpida, mais branca do que a roupa dela. Aquele negócio mais branco do que homo. Você está entendendo? Mas nos pixels da câmera você vai ter aquela imagem captada pela câmera. Não, mas ali eu entro naquilo. A energia ela é instantânea. Eu estou te falando é o seguinte, eu vou poder seguir a imagem daquilo que eu vou ver in loco. Eu estou aqui, mas vejo o negócio lá na Itália in loco. É como se eu estivesse lá. Você está entendendo? Então, agora no telefone você só imagina aquilo. Não é a mesma coisa para mim. Há uma porção de barreiras. Vamos dizer, no caso do somática. Agora aí não, a tecnologia cortou as barreiras. Então aprimora a conexão energética, em função de ter mais informação. Não é energética não, é a cosmovisão. A cosmovisão. Cosmovisão vem a pensenologia inteira nisso. Tudo que é pensenologia. Pensene tem ideia, sentimento, a energia e a ação. Tem tudo ali, tudo junto. Eu quis dizer, aprimora o acoplamento áurico das pessoas. É mais do que isso. Está entendendo? É mais do que isso. Você vai ver, é a prospecção da pessoa. Então você vai ver uma retrocognição que ela não teve. Você vai ver, através daquilo, você pode ver a retrocognição dela, que ela nunca teve. Ela nem lembra o que ela foi, e você sabe, você viu. Banana pro resto. Então o problema todo é nós chegarmos a essa prospecção, a prescrutar, ou perscrutar. Você está entendendo? Fazer investigação profunda. Isso é que interessa. Uma vez você falou que fez alguma coisa dessa por telefone com uma pessoa na Itália. Não, eu acendi a menina para ela não morrer, porque estavam querendo que ela demorasse mais tempo. Então os amparadores falaram assim, olha, fala com eles que você vai fazer o que você pode. Eu tinha que vir para o Brasil, eu não podia ficar lá. Agora, eu sustentei o negócio do Rio para a Itália durante o período todo que nós falamos, que era mais ou menos um mês que a menina precisava de viver. Ela queria dividir os processos da família, você sabe, italiano, aquele negócio de emoção, aquela coisa toda. E a menina resistiu. Agora, eu telefonava para ela todo dia. Ficava com ela no telefone falando para ela sentir a situação toda, como é que era. Se houvesse iPhone, isso seria muito melhor? Seria, porque dava mais força, né? E outra coisa, eu poderia ver a mãe, como é que estava, o pai, para ver se eles estavam fazendo um ambiente adequado para aquilo. E a menina estava na cama, ela se recostar para falar comigo no telefone. Conversava o que eu podia até ela poder. Ela estava desenganada, estava para morrer, não tinha saída. Eu já peguei o negócio, o bonde andando. Mas eles me pediram, não, dá um jeito dela viver. Os médicos estavam tudo esperando para dar um atestado de óbito para a menina. Ela ainda viveu ainda mais de mês. Foi o que eles pediram. É igualzinho o caso que eles me pediram lá na Europa, lá, o caso do cigano. Foi a mesma coisa. Você só prolongou. Agora, essa da Itália, eu estava lá, fui à casa, fui à cidade para atender o caso. Negócio sério, vi os detalhes todos, era gente amiga de amigos meus, que eu queria atender. Fui lá, examinei tudo, olhei a família, vi o ambiente, dei indicações do que devia, do ponto de vista médico, a menina, tudo. Mas não tinha jeito, a situação era mesmo, estava desenganado, não tinha saída. Aquilo lá tinha que ser outro corpo. Agora, a gente sustentou na base de muita energia e o rapport da energia com a criança. A menina tinha uns 11 anos só. Era pequenininha, mirrada. Mas você chegou muito sério no corpo. A prolongar alguns dias a morte dela?
e o povo, ela queria ver, tinha gente que ainda chegar lá, diziam comemorar alguma coisa, aquele negócio que eu falo de comemoração, né? Aniversário no meio, iam dar presente para ela, queriam fazer muita alegria para a menina. A menina era encantadora, mas uma pena. São casos assim que... Um caso desse dá vontade. Eu, na ocasião, eu até pensei em ficar lá, até a menina ser enterrada, do jeito que eu fiz. Eu fiz casos desses lá em Washington, nos Estados Unidos. Eu fiquei lá até acabar, para ver se sustentava o negócio. Com energia, a gente consegue sustentar isso. Então, UTI, por exemplo, é um negócio. Eu, se fosse trabalhar em UTI, todo mundo ia demorar mais tempo para UTI comigo, até morrer. Eu garanto a vocês. Por causa de energia. Eu sei porque eu tenho experiência de hospital. Eu sei como é que é isso. Casos amparadores. Você cria um ambiente para aquilo. É como se você criasse a pessoa em salmoura. Você está entendendo? Fogo lento. Tem vários nomes para isso, né? Aquilo que se faz nele. Dá, às vezes dá certo. Esse caso dessa menina, por exemplo, lá de Bolonha, foi impressionante. Impressionante. Agora, eu ultrapassei o que eles pediram. Passou da data que eles estavam querendo. A menina viveu. E outra coisa, às vezes dava a visita da saúde na menina, eles achavam que a menina ia ficar boa. Eu disse, ó, tira o cavalo da chuva. Aí eu te falava só com o pai e a mãe. Tira o cavalo da chuva porque não é possível, não. Ela aí não tem jeito. O jeito que está aí, o veículo está estragado, isso não tem conserto mais. Não tem mais jeito. Agora aqui. O núcleo da Sinvex do Rio de Janeiro está iniciando um trabalho em parceria com a instituição Universidade, que envolve o seu alunado através da implantação do PRODE, Programa de Desenvolvimento da Inteligência Evolutiva. Quais são os pontos que o senhor pensa ser prioritários enfatizar nos debates, palestras e outros eventos dessa instituição universitária aqui no Rio? O que não podemos deixar de esclarecer? Olha, se vocês querem falar de inteligência evolutiva, tem que explicar o que é a evolução da consciência. Se vai explicar a evolução da consciência, tem que falar tudo da conscienciologia. Eu não vejo outro jeito, não. Tem que falar sobre holossoma. Você acha que tem outro jeito de falar alguma coisa disso sem holossoma? Não tem saída. Outra coisa, parapsiquismo, multidimensionalidade. Tem que falar isso, senão não adianta nada. A inteligência evolutiva é entender o mecanismo, o arcabouço, a estrutura do processo da evolução. Por que a pessoa está aqui? Para onde ela vai? É responder aquelas perguntas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Aquele negócio. Dom Covim, Proncovô. É a mesma coisa. E começar com um paradigma, né? Deixar bem claro o paradigma. A primeira coisa é o paradigma consciencial, que é você que faz a experiência. Não dá para provar para a aula inteira, mas a pessoa prova para si mesma essa realidade. Eu acho que isso é que vocês têm que pegar, é sério. Agora, ó, só dessa universidade topar isso, já parabéns para a turma da universidade, já é alguma coisa. Isso deve ser os alunos que toparam, por isso que eles topam. Às vezes tem que seguir o que os alunos pedem. Poderia aprofundar o que liga, quais as características, ou qual é a existente entre a dispersidade e o perfeccionismo? No perfeccionismo, é uma desculpa que a pessoa arranja para ser dispersiva. Então, toda vez que ela arranja uma coisa que é superior àquilo que ela pensava, ela passa para aquela coisa nova e deixa aquilo que passou. E não faz nada. Ela não realiza nem o velho, nem o novo. E fica por isso. E a dispersão continua. Por isso que perfeccionismo é burrice, é doença, é loucura. A gente tem que pegar aquela condição hoje, nesse instante, nesse momento evolutivo, dentro desse ambiente, desse holopensene. Aqui, agora, já. A melhor coisa que tem é isso. Então vamos fazer isso, acabou. Não pensa no outro. Realize aquilo primeiro, execute o processo, põe a coisa concreta. Aí acaba a dispersão. É o único jeito. Aí, quando ficar pronto, agora vamos pensar na segunda hipótese. A outra opção. Segundo tempo. Isso é que está faltando no caso de dispersão. Conforme o senhor já disse, existe correlação entre as complicações gestacionais, como eclâmpsia e pré-eclâmpsia, com a possibilidade de rivalidade entre futura mãe e a consciência somática. Mas não é só isso.
Entra a rivalidade entre as consciex que tem junto do ressomante, entre os 3, os 4, os 5. Vemos com frequência complicações graves em mães que tentam aborto e o conseguem, geralmente desenvolvendo quadros gravíssimos e geralmente vão a óbito. A influência da consciex abortada parece contribuir para esse desfecho. Sim, não há dúvida que é. Como atuar enquanto médico, ainda sem um parapsiquismo desenvolvido, para cortar esse laço deletério entre mãe e consciex abortada? Mesmo sendo a mulher realmente culpada, ainda devendo tentar salvar sua vida, a atitude de tentar desvincular a consciex abortada é cosmoeticamente correto? Quais são as consequências que poderia trazer? Não. A primeira coisa, você é médico. Sendo médico, você tem que manter a saúde de todo mundo e a vida de todo mundo. De modo que não interessa se é o ressomante ou se é a mãe do ressomante. Você tem que manter a vida de todo mundo, não pode deixar morrer. Esse é o caminho da medicina. Hipócrates já falava isso há muito tempo. De modo que esse é o caminho. E outra coisa, você não tem que ter medo, não pode medrar, não pode ser pusilânime. Medicina tem que ter testosterona. É tanto que eu falo sempre para as minhas médicas, olha, vocês têm que ter tanta testosterona igual eu. É uma saída. Para ser médico ou médica, tem que ser assim, senão não vai não. A pessoa não pode medrar perante as coisas, que é isso? Tem que fazer aquilo que pode ajudar os outros, senão que assistência que ela vai fazer? Uma pessoa medrosa, pusilânime, covarde, não faz assistência. Ela precisa de assistência. É muito diferente entre o assistente e a pessoa necessitada de assistência. Muito Valdo, aqui na B, aqui em cima. Sim. Aqui. Bom, você sempre incentivou a utilização da tecnologia de ponta, né? Te vê que você sempre gosta de utilizar tudo que for de última época, né? Eu não estou ouvindo isso aí. Você sempre incentivou muito o uso da tecnologia, né? Tecnologia de ponta. A pergunta é o seguinte, cada vez que se usa hoje em dia a tecnologia, a utilização de ondas de rádio, eletromagnética, assim por diante. O crescendo dessa utilização, isso pode gerar algum efeito colateral com a parte da energia, manipulação, qualidade? Pode, você não vê eu com um celular. Por quê? O celular altera a cabeça da pessoa, dá uma opção de coisa alterada. Você não vê eu usar celular aqui, já viu? Só uso quando não tem outro jeito para falar com alguém, um ou outro. Mas não é toda hora. Eu não tenho celular. Nunca tive. E eu sou da tecnologia de ponta. Por exemplo, computador. Quando aparecia IBM, que estava na ponta de tudo, eu cheguei a comprar computador de $14 mil. Um só, pequenininho. Agora, tudo eu comprava porque sabia o que fazia. Eu levava uns gibizinhos antigos, comic book, para os Estados Unidos e trocava pelo computador. Entende? É porque cada vez dou mais... muito valor para uma coisa, dou muito valor para outra. Então, eu equalizo. Sempre fiz isso. É porque cada vez mais tudo é voltado para a utilização do Wi-Fi, não tem utilização de fios e acaba utilizando. Estou ouvindo, né? Tudo é sempre mais voltado para a utilização da rede sem fio. Então, tem esse efeito colateral. A questão é arrumar um equilíbrio. Os efeitos que os outros têm. Eu não entro naquilo que está errado com eles. Deixo para lá, banana para eles. Agora, uso aquilo que é bom, que eu possa ajudar os outros através da tecnologia deles. A hora que eu estou ajudando os outros, através da tecnologia que eles criaram, eu estou ajudando a eles. Capite? Esse aqui é o caminho. Sim, mas por exemplo... Então, por exemplo, quando eu estava usando aquele computador que eu comprei, $14 mil, vamos supor aí, do jeito que era. Por causa das minhas viagens, aquilo era muito importante. Eram os primeiros laptops que estavam aparecendo. IBM, o mais avançado que tinha. Aquilo me ajudou demais a fazer minhas anotações, minhas coisas, que é tudo mais rápido, melhor, na questão de... Eu economizei muito tempo com isso. Você está entendendo? Agora, como é que eu comprava? Por que eu comprava aquilo tão caro? Não interessa se é caro, o que é. Eu pegava alguns comic book do Brasil, levava, trocava o comic book pelo computador. Só uma vez eu levei um montinho de comic book desse tamanho, gibizinho, americano, 1930, 40, desse tamanho. Eles me deram $22.500 na ponta, assim, ó, limpo, na hora. É com isso que eu comprava computador, comprava um monte de coisa. Por isso que eu estava sempre na ponta.
A hora que eu abri um computador nas viagens, todo mundo queria ver. Onde é que você arranjou isso? E outra coisa, tudo era em New York. New York é que tem o maior mercado de comic book, o maior mercado de eletrônico no mundo. Pelo menos era, né? Eu não sei se hoje ainda continua, mas parece que ainda continua. New York é uma fera. É a vida. Agora, era tudo novo, eu procurava ver. Agora, toda hora estava saindo besteira, mas eu não entrava nas besteiras, eu entrava só naquilo que me interessava. Para mim, computador, antes de mais nada, é uma eterna máquina de escrever. Atualmente é isso, ainda é. Eles aperfeiçoaram demais a máquina de escrever. Então, deram um nome na máquina de escrever de computador. Para mim é isso. Entendeu? Sim. Agora, assim como, por exemplo, se utiliza o petróleo, né? Mas existem fontes de energias para por Sim, exemplo, mas você está dentro dessa vida, você participa disso, você não tem culpa se o petróleo você desabusa. Não é isso não. Você tem que usar aquilo que é de bom que estão fazendo. Isso vai ajudá-los naquilo que estão fazendo errado. Porque tem uma parte boa que você está mostrando que aquilo serve. Não, eu sei. O que eu queria dizer é o seguinte, como existe uma alternativa, por exemplo, energética, que pode ser a eletricidade, que ecologicamente agride menos o meio ambiente, a do petróleo é mais fácil, cria maior combustão, desenvolve melhor o carro, etc, etc. Certo. A mesma coisa na questão da tecnologia, porque a indústria não se preocupa com o que é o melhor para o meio ambiente, ela se preocupa com aquilo que vai ser mais barato, etc. Mas agora, você compra aquela tecnologia deles, aquele aparelho, para meter o pau neles. É o que eu já fiz. Eu tenho a opção de verbete, que eu estou metendo o pau no anti-ecológico, a anti-ecologia. É o negócio revertendo contra eles. Eles mesmos que fizeram isso. Agora, o problema meu é fazer a coisa do meu objetivo. O que interessa é a sua intenção e o que você faz. Entendeu? Agora, você pega o material que está aí, isso está disponível. Você está tendo uma democracia, aquilo está facilitado, aquilo vem na sua mão, você não tem culpa disso. Tanto você quanto alguém já ouviu, se existe, por exemplo, uma alternativa que seja... Não, melhor do que isso não tem. A tecnologia veio para ficar. E a gente tem que saber usar para ajudar os próprios tecnicistas. Ok. Esse é o caminho, não tem saída para isso não. Relaxe e aproveite. É assim que eles falam. É a única saída que você tem. Não tem outro modo. O que vai fazer? É a vida. Professor Valdo, Sim. aqui no ar. Extrapolando um pouquinho a ideia do modelo para a natureza, né, enfim, para a biologia. Eu queria compreender se o DNA, da forma, né, como a gente vê no planeta hoje, ele poderia ser considerado um modelo biológico. Porque se a gente for comparar, por exemplo, o nosso DNA com o DNA de alguns animais, a proximidade é absurda, né? O nível de diferença, o percentual é muito pouco. Porque o corpo que está sendo examinado, o DNA examina o corpo. O corpo é animal. Nós somos apenas um fruto desses animais todos. Esse modelo biológico, ele constitui a vida. Faz parte. Agora, o problema nosso é que nós já temos inteligência para entender isso. A formiga ainda não tem. Como que é a interface, a relação entre esse percentual de diferença da paragenética com esse modelo genético, esse modelo, né, do DNA? Eu vejo como nessa história toda, Sirlene, é o seguinte, discernimento. Vamos aumentar o nosso discernimento. Quanto mais discernimento a gente tem, melhor para todo mundo. E para isso é bom colocar todas as ciências, todo o conhecimento, todos os aparelhos, toda essa tecnologia que ele está falando, em função disso. Melhorar o nosso discernimento. Por que é que eu quero esse negócio aí do iPhone 4? É por causa disso. Dá um jeito. Aumentar o discernimento meu parapsíquico para examinar as pessoas e ajudá-las. Se eu pudesse, eu andava com telescópio, microscópio, sabe como é que é? É lupa, tudo em cima das pessoas para ver o que eu posso. Isso aí vai ajudar. Uma pessoa à distância vai cortar as distâncias, vai diminuir as distâncias. A aldeia global vai ficar melhor. É a chamada aldeia global. Isso aí vai acabar com a distância. Valdo, a distancêmica vai diminuir, vai encurtar. Quando a pessoa está sob uma pressão de mega assediador, por exemplo, em momentos críticos da vida dela, momento pré-livro, por exemplo, que a gente sabe que tem uma pressão maior,
como que a pessoa pode manter acesa essa chama do mega discernimento? Não tem nada que ver com isso. Se você já sabe que você que manda no seu corpo, não tem nada que ver. Se tem assediador junto, longe, próximo, não interessa, você não deixa, acabou. Nada entra se você não quer. O ex-pensene entra porque a pessoa deixa, abre as comportas, ela capta, ela faz a invocação, ela entra na mesma linha. Se você não se afiniza, não há comunicação. Você cortou a comunicação, acabou. Você pode receber a comunicação ou pode sustar a comunicação. A gente susta a comunicação, não tem nada. Agora, eu, por exemplo, eu abro tudo. Atualmente, há muitos anos que eu sou assim. Eu abro tudo, eu estou sempre aberto, o que deve é. Uma das últimas coisas, eu até quero falar isso aqui hoje, que eu já deixei passar, ia falar, é bom aproveitar, agora eu já vou falar. Tem uma pessoa que me escreveu falando assim, esse é um e-mail para mim. Você fala muito sobre certas coisas sem estar atualizado. Você precisa de atualizar daquilo que você fala, principalmente sobre esses processos de religião. Agora, ele não está bem numa religião, ele é de uma seita, ele é da Umbanda. E ele acha que eu não estou atualizado quanto a Umbanda. Vocês acham que a Umbanda melhorou alguma coisa nesses últimos anos? Não está tudo do mesmo jeito, os despachos, a coisa que faz, aquilo que ele chama de assistência, não está tudo igual. Ele acha que eu não estou atualizado nisso. Então agora, eu queria dar uma mensagem aí para ele. Você já lembrou, foi isso que você falou para mim. Eu usei as mesmas palavras que você disse. Então agora eu quero lembrar uma coisa para você. Você também não está atualizado sobre uma coisa muito séria. Você deixou as coisas todas mais avançadas, inclusive da Conscienciologia, o que tudo indica, porque ele sabe alguma coisa de Conscienciologia. Você deixou por quê? Porque a Conscienciologia é uma ciência. Na ciência não dá para exercer o que você quer. Você está regredindo nisso aí. Você precisa se atualizar. A sua regressão consciencial. Qual que é a regressão que ele tem? Tem uma, muito séria. O poder. As pessoas ficam nessas religiões e nesses processos dessa seita, igual Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Catimbó, porque elas dominam, elas acham que elas são Deus manipulando as consciências. Você está errado, isso é regressismo, você está voltando àquilo que você já fez em vidas anteriores. Você já pensou? Pense bem no que eu estou te falando, ó, dedão no seu nariz, pense bem. Agora eu te digo, quem é que está desatualizado, eu ou você? Você está aí e deixou as coisas por causa de poder. Aqui na Conscienciologia, ó, você não tem poder nenhum. Isso é uma ciência. Aqui ninguém está manipulando ninguém, é debate, fala tudo na cara. Ninguém está fazendo despacho aqui para agradar isso e desagradar o outro. Não tem nada disso. Nós estamos fazendo ligações entre as pessoas, ajudando aquilo que a gente pode, mas de uma maneira de esclarecer. Nós não estamos fazendo consolação para tapear. Vamos entender bem o que é isso. Isso aqui não é assistencialismo, é esclarecimento. Agora, por que as pessoas ficam na Umbanda, na Quimbanda? Vou repetir. Umbanda, Quimbanda, Catimbó, Candomblé, tudo. Por quê? Devido poder. E outra coisa, falando na linguagem do Brasil, é poder, porque a maioria é do Nordeste. Poder. Quer dizer, querem mandar nas pessoas manipular, fazer todo mundo boneco de ventríloco. Nós aqui não combatemos isso, inclusive vocês que manipulam as pessoas. Isso está errado. Então pense bem se eu não estou atualizado ou se é você que está desatualizado. Você está repetindo, isso chama automimese do poder nascido e gerado pela seita, pelo facciosismo, o sectarismo da Umbanda. Presta atenção nisso. E aí tem mesmo guia cego, não tem jeito. Porque o cara para ficar aí, para ajudar você, só pode ser guia cego, ao mesmo nível. Se você está fazendo uma coisa de guia cego, manipulando os outros, você só pode ter. Como é que você vai ter benfeitor nisso? Você quer ter um amparador? É impossível. Na Umbanda você tem um amparador. Porque também falou negócio de amparador. Não, aqui tem benfeitor. Tem benfeitor de quem? Para colocar o seu poder. Ele saiu possivelmente de uma vida anterior que ele era
monarca, ou qualquer coisa da monarquia, lá, mandava em todo mundo e regrava todo mundo, e é o poder da vida e da morte, como o povo fala, né? O Ogã, por exemplo, do terreiro, é o poder da vida e da morte. Ele pensa que ele continua mandando. O povo participa dessas seitas sincréticas por causa do poder. Agora, se vocês forem entender isso, olha a lógica disso. Vocês vão ver, então, que tem sua razão. Esse povo fica tudo enrolado, entrar numa interprisão grupo kármica muito grande. Sabe lá o que os efeitos negativos de tudo que eles fazem? Esses despachos, processos todos que eles usam, como é que fica? Olha o alcance desse efeito negativo. Quem é que sabe disso? Como é que fica? De modo, ó, você me perdoa, mas eu estou te falando isso, que amanhã nós dois vamos estar dessomados. Nós vamos olhar para olhos nos para-olhos. Eu te falei tudo que eu sei, aqui, nesse instante, nesse momento, nessa vida. Cuidado com o que você está fazendo na Umbanda. Olha para onde você está aí. Está repetindo suas bobagens do passado. Isso vai te encalacrar cada vez mais em ter prisão grupo kármico. Abre o olho. Professor Valdo, lembrando que o senhor comentou agora há pouco sobre o fanatismo, né? Que era o que mais atrapalhava a gente a chegar na questão da intelectualidade, agora, no mental somatizado. Da monarquia que mexe com Umbanda e Quimbanda aqui no Brasil. Na Argentina, em vários lugares que eu conheço. Muita gente. O senhor admite que a leitura de psicosfera por intermédio de aparelhos eletrônicos pode ser mascarada por falhas de transmissão ou isso não atrapalha de maneira alguma? Não vai atrapalhar como? Eu olho, se a pessoa está lá, é a cara dela, é a cara dela. Se não for, não é, acabou, que bobagem, não tem isso. Essa hipótese não funciona. Sábado à noite, devido a pequeno compromisso social, atrasei 1h30 o horário da TENEPS. Ao deitar-me, estava cansado e sonolento. Por isso, resolvi apagar a luz do abajur, deixando apenas a luz do aquecedor elétrico. Passados 10 minutos, entrei em devaneio, perdendo a lucidez. Antes de dormir, ainda descoincidente, a luz do pequeno abajur acendeu sozinha, fazendo alto barulho do botão do abajur, o qual é bem duro. Acho que provavelmente o amparador da TENEPS havia ligado a luz para que eu permanecesse na vigília, exteriorizando excesso com eficácia. Pedi desculpa e caprichei durante toda a tarefa. Estou me sentindo bem menos assediado após o término do ECP2, domingo passado. Isso é normal ou foi boi na linha? Não, eu não falo nem uma coisa nem outra, pode ter sido normal mesmo. Agora, veja, isso foi, de qualquer maneira, um fenômeno de efeito físico, se isso foi autêntico. Se foi de efeito físico, mostra que você é ectoplasta. Se isso acontece com você, vão acontecer outros fatos. Então você anota, coloca todos os detalhes, a data e o local. E fica olhando o que vai acontecer de novo. Porque se foi fenômeno, vai acontecer de novo. Isso aí é muito mais frequente do que se pensa quando a pessoa é ectoplasta. Tenho um cisto sebáceo nas costas, penso em retirar, mas não ligo muito para a estética. Então, repenso e concluo que não devo retirar. Até porque não sinto dor, não me incomoda e também parte da filosofia. Não mexa no quem está quieto. Assim, principalmente do cadáver, né? Será que ele entendeu o que eu falei? Não mexa em quem está quieto, principalmente em cadáver. O senhor acha que deveria retirar esse cisto o mais depressa possível? Na pergunta anterior sobre aborto, gostaria de saber como ajudar a mulher, além do que a medicina convencional oferece. Como prestar essa ajuda? Olha, o problema é o seguinte, seria bom jogar bastante energia nela, fazer um arco voltaico e explicar para ela que a maternidade, o que é maternidade, o que é receber os outros dentro do próprio corpo, saber como é que tem as interações de energia, a empatia, a afinidade, o processo do rapport que tem entre a maternagem da mãe e o processo da recepção do filho que nasce. Explicar para ela como é o problema, por exemplo, do desenvolvimento dos 9 meses, né, da vida fetal. Isso tudo pode ajudar. Vai conscientizá-la da realidade dela. Uma outra coisa, explicar também e saber dela por que ela ficou grávida. Foi baseado em quê? Houve um descuido, aquilo foi de propósito, o que houve, tudo também tem sua razão e é preciso ser analisado.
Uma pessoa tem lá, e usou camisinha, e o negócio, de qualquer maneira, funcionou, é preciso examinar por quê. Tudo tem sua razão de ser. É preciso de ver. Tudo tem que ver, com calma. Agora, essas coisas precisam de esclarecer o fato que essa pessoa participa. Ela está dentro de um contexto. Esse contexto, quanto mais explicitar para ela, melhor para ela saber o alcance, principalmente, da responsabilidade, da autoridade dela, não é isso? E, vamos dizer, da cosmoética, o moral que ela tem dentro desse contexto, desse papel que ela desempenha. Eu acho importante isso dentro da maternagem, muito sério. Professor Valdo, queria aproveitar para dizer os benefícios de ter feito 40 manobras. Eu acho que faz parte do exemplo é o cara aqui que tem que falar com você, o do modelo mental Mário. somático. Fala lá com ele. Porque tem um alto nível de teática e eu não posso avaliar a nível interconsciencial, né, a interassistência. Eu senti o amparo, pude compreender aspectos do trabalho das energias que eu não sabia e vou aprendendo a cada vez mais. Eu acho que é invaluável. Então, não, quer dizer que o seu curso de 40 manobras está acabando com as crises. É a crise. Tinha mais crise lá, além dela? Eu acho que sim. Se tiver. Você estava nesse curso? Ah, não. Mas tinha mais crise. Ele está acabando com as crises, isso é o máximo. O nível... Está serenando as crises. Um nível muito, muito alto, realmente. Ah, é? Agradeço, professor Mário, né? E a equipe. Isso é ótimo. A equipe. Agora, ele vai fazer no segundo semestre, vai fazer outro. Vocês já ficam sabendo desde já. É bom as pessoas saberem a importância que tem. Vocês já ficam sabendo desde já, o negócio a importância que tem. E outra coisa, você vai receber no próximo curso 120 pessoas. Temos que falar ali com o Firmata ali, para confirmar o segundo semestre aí. 120 pessoas, tá certo? Ele vai ter. Pode marcar o que eu estou falando. Não é para ele ficar besta, não, mas realmente foi isso. Foi de alto nível o curso. O que é? O curso realmente foi de alto nível. Alto nível, muito né? Bom. Deixa eu fazer uma pergunta. A dispersão, você estava falando, aí você disse assim, a dispersão a gente faz assim, pega uma coisa, vai e faz, depois acaba aquela, vai e faz a segunda, isso fica próximo da ansiedade. Como é que é isso? Nada de próximo à ansiedade, não. Vai fazendo com calma, sem ansiedade. Ansiedade é doença. Mas quando ansiosismo. Uma pessoa que está com ansiedade, ela não saiu da dispersão. Tá, mas na hora que você tem que fazer alguma coisa, você tem que... Tem que fazer sem ansiedade. Aqui. Aqui, eu já falei hoje tanto assunto aqui, com veemência. Ó. Não é assim. Eu estou tranquilo. Ó. Não estou tremendo nada. Ó. Quando você começar a ter ansiedade, você dá uma banana para você mesmo. Ou senão, morde na língua. Morder na língua é melhor, hein? Não estou falando da gente ter ansiedade, mas quando a pessoa vê começar a fazer algo e querer começar aquilo logo e acabar, não, e ela numa não coisa fica só, assim. isso não ela é ansiedade? Ela quer acabar bem, não interessa o tempo que vai gastar. É aquilo que ela precisa, pode ser mais, pode ser menos, depende do que ela vai fazer. Mas não precisa de ter ansiedade para nada. Ansiedade é burrice do burral, do burril e do burroide. Vamos entender. Outra coisa, eu sempre gosto de falar os nomes da ansiedade. Ansiosismo, precipitação, impulsividade, queimar a vela da vida pelas duas pontas, ficar afadigado, assodamento, tudo isso é a mesma coisa. Precisa explicar mais isso, para saber o que é ansiedade? Agora, a coisa mais séria, em primeiro lugar, tem que colocar burrice. A primeira coisa muito séria do assunto é burrice. 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 Burrice.
Não tem motivo de estar com ansiedade. Gente, eu vivo mostrando isso aqui, falo as coisas, depois fico quieto para mostrar o que é. Olha o silêncio. Tem gente que não suporta o silêncio. Tem uma pessoa ansiosa, tem uma opção de besteira com ela. Uma delas gosta de colocar música alta, ou de bateção, bum, 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 bum. Toda hora aquele negócio, alto volume e tal. Altos decibéis. Isso tudo é bobagem também. Isso é para dar excitação no processo. Há uma canção que seu nome é Os Sons do Silêncio. Os Sons do Silêncio. É. O problema nosso é escutar a melodia das esferas. É assim que era na antiguidade. É a voz do silêncio. Ó. Voz do silêncio. É assim que a pessoa faz reflexão. Agora, Grécia, o que a pessoa que tem ansiedade precisa mais é mesmo reflexão, autorreflexão. Se uma pessoa começar a refletir, ela vai dar valor para a evitação da ansiedade. Então nós temos que refletir sobre isso. Então hoje já tem até uma cirurgia de reflexão que chama técnica da reflexão de 5 horas. É 5 horas que eu estou falando, não é 1 hora agora, outra hora depois, não. É 1 hora em sessão, 5 horas em seguida, sem intervalo. Você entendeu tudo agora, entendeu? É que agora o outro lá de cima é que vai gostar, entendeu? Porque ele vive falando assim comigo. Ai, você tem que fazer a técnica de 5 horas. Aí já falou? Danou. Vive falando. Já tinha falado disso? Já? Então, ó, eu assino embaixo. Vamos fazer um abaixo-assinado para ela fazer, né? Você assina em primeiro lugar, ela assina em segundo, a gente dá para o resto. Aí a turma assina. Vamos pedir para ela para fazer a reflexão de 5 horas. Isso aí vai ser bom, hein? Você vai ganhar da turma que faz... Aqui, ó, vai ganhar da turma que faz o laboratório da imobilidade física vídeo. Né? 3 horas e meia. Aí, quando ele pedia a correção lá do verbete, não sei o quê, não, agora eu vou para a autorreflexão de 5 horas primeiro. Agora, o problema todo é colocá-la fazendo o 4, ficar numa perna só, ficar esticada, quietinha, para ver como é que ela sai. Esse é o primeiro movimento que você pode fazer para entrar na técnica das 5 horas de reflexão. Ficar de 4 quietinha, sem cair. Não pode, com um pé só. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 75 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 34 votos presenciais e 19 votos online. Hoje teremos os recados da Cristina Aracaque, Jornada da Parapercepciologia, o Roberto, Festival de Inverno, e o Everaldo, curso Consim Cobaia. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de reforçar o convite para participarem dos cursos de inverno do CAEC, em especial da 3ª jornada de Parapercepciologia e o primeiro fórum de pesquisas das dinâmicas parapsíquicas. Então, esse evento tem início no dia 16 de julho, vai de dia 16 até 18 de julho, ocorre aqui no CAEC, e até amanhã, dia 15, prevalecem os preços com descontos imperdíveis. Então, fica o convite, maiores informações aqui no CAEC. Obrigada. Boa tarde. O Discernimento convida a todos para participar do primeiro Festival de Inverno da Cognópolis, que será realizado nos dias 26 e 27 de junho, no Discernimento. No dia 26, a partir das 17 horas, teremos uma amostra dos talentos da Cognópolis, com música ao vivo, dança e gastronomia. E dentre as atrações, teremos a participação da ONG Vida Animal, que estará lá dando dicas de como as pessoas podem contribuir com os subhumanos abandonados da cidade. E teremos também no Festival de Inverno uma feira de doação. Então teremos lá filhotes, adultos, cães machos, fêmeas, de todas as cores que vocês imaginarem. Então quem estiver interessado em ajudar um subhumano ou conhecer alguém que queira,
dia 26 no discernimento. E no dia 27 teremos uma palestra a partir das 15 horas com o pessoal da zoonose sobre animais peçonhentos. E no final da palestra teremos um passeio pela trilha Via Florestália, que é a trilha da Cognópolis. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso com Cobaia, que vai acontecer agora no próximo dia 2, 3 e 4 de julho, e é promovido pela Conscius. Então, quem esteve ontem aqui presente, pôde participar do sorteio. Então, ontem nós tivemos o sorteio de um aluno que ganhou uma cortesia e vai convidar aí o seu... Ontem foi dia dos namorados, né? Quer dizer, no sábado, né? Foi dia dos namorados. Então, pôde convidar a sua dupla. E a gente reforça, então, o convite para todos aqueles que têm interesse em aprofundar na questão da autopesquisa, a partir da heterocrítica cosmoética, fica o convite, tanto para os tertulianos, como também para os teletertulianos. As inscrições podem ser feitas diretamente na recepção do CAEC, pelo telefone 45 3525 2652. O valor é R$ 150. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Para amanhã foi eleito o verbete Teoria dos 7-6, eleito com 12 votos, especialidade Intrafisicologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.